Boa noite, nós estamos ao vivo, agora são exatamente 7 horas da noite, mais 37 minutinhos. Hoje nós já estamos entrando na sua casa, claro, com a sua licença, com certeza, né? Com mais um debate interior, né? Mais um dia que conseguimos vencer nesse mundo que de fato parou. Mas quem poderia imaginar que estaríamos longe de nossas rotinas e que nos parecia até chatas, né? Mas a gente, a cada dia, fazendo o nosso papel, que é levar a informação, mas a melhor informação que nós podemos dar a você é que, se ficarmos em casa, vamos vencer essa pandemia, vamos ver tudo isso passar. E é claro, se você que parou não está cumprindo, meu amigo, depende de você com que essa pandemia toda passe, com que o novo coronavírus deixe de ser esse fantasma que está levando várias e várias pessoas. A cada dia que passa, pessoas estão, infelizmente, perdendo as suas vidas, pessoas que podem não ser amigos ou familiares seus, mas que se você não fizer a sua parte, isso pode acontecer, infelizmente, na sua família, né? E se você pode parar, pare, reflita, fique em casa. Mas outros setores da nossa economia não podem parar, né? Outros setores da nossa economia continuam trabalhando e a pleno vapor e continuam fortes, continuam alimentando a economia não só dos nossos municípios, mas sim do nosso estado e sim do nosso país, que é, claro, o setor da pesca, que é o setor que é um setor muito forte, que vem crescendo e ganhando cada vez mais destaque em todo o nosso país. É um setor que vem crescendo significativamente e o nosso estado já é um estado forte nesse setor, né? E aqui hoje nós vamos falar um pouco desse setor, né? Que é fundamental, sim, na nossa economia. Hoje nós vamos ver os desafios da piscicultura e a situação dos pescadores e de quem depende da pesca. E nós vamos falar um pouco sobre todo esse contexto, né? Dividindo a tela comigo estão os nossos convidados, estão os nossos participantes, e eu quero primeiro agradecer a todos eles, né? Agradecer demais a disponibilidade, né? Nesta quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Bom, dividindo a tela comigo, primeiro eu já começo apresentando Ramon Neves, ele que é subsecretário de Pesca e Agricultura do nosso estado. Boa noite, Ramon. Boa noite. Só corrigindo, é pesca e aquicultura. Aquicultura. Sim, beleza. Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro. Beleza. Bom, recebo aqui também na nossa chamada, na nossa tela aqui do debate interior, Arildo Mendes, ele que é presidente da Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro, a FIPERJ. Boa noite, Arildo. Boa noite, Kevin. É um prazer imenso poder estar participando aqui na TV Interior, nesse programa contigo, para poder falarmos um pouquinho sobre toda a cadeia produtiva da pesca no estado do Rio de Janeiro. Bom, também divido a tela com Pedro Esteves, ele que é diretor de pesquisa e produção, ele que tem todo esse trabalho de pesquisa. Pedro, primeiro te agradecer também por estar conosco. Boa noite. Boa noite, Kevin. Eu que agradeço essa participação, dando um espaço, né, para a pesca e aquicultura está falando para um público mais amplo do que até a gente está acostumado, né? Eu acho importante para dar esse panorama realmente do que é a pesca e a aquicultura no estado do Rio de Janeiro. Beleza. Realmente, a gente não imagina, né, a quantidade de pessoas que trabalham em prol da nossa economia, porque é uma roda e essa roda continua girando mesmo com essa situação, né? Eu já começo
já começo perguntando já ao subsecretário, queria que você falasse para a gente como é que está esse cenário frente à secretaria, né? O que a pandemia fez para transformar como que a secretaria foi transformada pela pandemia, mesmo que inconscientemente? Bom, começar, na verdade, a gente teve uma mudança muito significativa no entendimento da política de pesca no Estado, com a mudança da atribuição da pesca do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Agricultura, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essa mudança ela já estava sendo construída desde o final do ano, mas só se materializou a partir do mês de abril, e que coincidiu basicamente com o início do pico da pandemia, né? Então, praticamente o novo presidente tomou posse nesse período, a mudança da subsecretaria também aconteceu nesse período, e realmente a gente está tendo um pouco de dificuldade por causa da questão da falta de presença ao vivo, né, para a gente poder resolver algumas questões práticas dessa mudança, que envolvem recurso, que envolvem entendimento das atribuições, que ainda precisam ficar mais claras de como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai tocar esse assunto. É claro que, historicamente, o tema da pesca sempre ficou um pouco em segundo plano na construção de políticas públicas, né? A gente tem a FIPERJ como um órgão executor, mas a gente tinha dificuldade de ter um entendimento sobre como uma secretaria podia construir, na prática, as políticas de pesca, né? Seja caminhamentos legislativos e tudo mais. Tanto é que a gente entrou, logo quando a gente entrou no desenvolvimento econômico, a gente tinha um PL tramitando na ALERJ, que veio da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era referente à tributação do pescado. Então a gente teve alguns problemas com o PL, foi aprovado, mas não foi aprovado da maneira que era mais adequada, então a gente vai retomar essa discussão com a ALERJ, mas no momento a discussão está travada, porque a ALERJ agora só pode priorizar os assuntos relativos à pandemia, né? Então, infelizmente, a gente perdeu um tempo, talvez precioso, principalmente para os setores de processamento de pescado, mas a gente vai ter que aguentar um pouco mais, assim que a gente retomar a normalidade, com certeza a gente vai trabalhar junto à ALERJ para aprovação mais rápida possível. E eu acho que essa mudança de entendimento foi muito importante por parte do Estado, né? Então, o setor de pescado é um setor que já foi muito estratégico para o Rio de Janeiro, é um setor que tem muito potencial, que for devidamente estimulado, nós podemos ter uma retomada da importância do setor no Estado, seja no emprego, seja na geração de renda. O pescado, o Rio de Janeiro produz hoje 30% do pescado consumido no Estado, então a gente tem aí um potencial muito grande de demanda, né, e de produção. Então, temos uma série de gargalos para serem resolvidos, né? A tributação é um deles, mas também a gente tem uma questão estrutural da falta de um terminal pesqueiro bem estruturado para receber a produção, e também o devido estímulo à aquicultura, né? Que é a produção de pescado em tanques, por outros meios, né? Aí entra a questão do pequeno produtor também, né? Sim. Também temos muitos pequenos produtores no estado. Temos na Serra uma produção de carpa aí bem interessante, bem conhecida. A tilápia é praticamente o carro-chefe do país, né? O Brasil está na ponta da produção de tilápia, mas o Rio de Janeiro é apenas o 7º, 8º maior produtor de tilápia. Então, a gente tem um potencial enorme a ser explorado. A gente tem empresas de setores como a Frescato, por exemplo, que é do Estado, e tem dificuldade de adquirir produtos do Estado, acaba adquirindo produtos fora do Rio de Janeiro e
vendendo dentro do estado. Essa peste é um exemplo, né? Bom, a gente entrando ainda mais, né, nessa questão do pequeno produtor, né, a gente vê que as pessoas que dependem, que vivem da pesca, tiveram esse baque, né? Eu queria trazer o Arildo para esse gancho, né? Como é que está sendo essa questão? O pequeno produtor frente a toda essa situação de crise que a gente está enfrentando? Bem, Kevin, a gente percebe que a cadeia produtiva do Rio, o pequeno produtor, o principal desafio e dificuldade que eles encontraram, e o desafio que a gente está trabalhando é o escoamento dessa produção, né? Nós temos a base da pesca no estado do Rio de Janeiro é composta pelos pequenos produtores, né? É o nosso volume maior, são os pequenos produtores, mas com os fechamentos dos restaurantes, com os fechamentos das bases de comercialização, a gente começou a ter uma dificuldade muito grande enfrentada pelo pequeno produtor para poder fazer o seu produto chegar até o consumidor final. Tá? Até mesmo por isso, a FIPERJ iniciou na Semana Santa uma campanha de promoções e estratégias para poder promover essa chegada desse produto até o consumidor, né? E uma estratégia que está sendo desenvolvida e lançada muito em breve, né, dando continuidade à ação que foi feita na Semana Santa, onde a gente pretende motivar, mobilizar, incentivar, continuar incentivando o delivery, né? Ou seja, através dos canais de internet, juntar quem tem o produto para oferecer para o consumidor final que quer ter o peixe. Então, já foram feitas várias ações e nós estamos com algumas ações para serem lançadas dentro de algumas semanas para completar esse processo, né, para reforçar o canal de comercialização. Ou seja, para o desenvolvimento econômico do nosso estado, essas estratégias têm sido importantes, né? E outras estratégias estão sendo pensadas. Como é que está sendo enfrentar tudo isso? Queria que o Pedro falasse com a gente um pouco disso. Então, a gente, nesse início, né, a gente já pegou a questão do Covid muito próximo à Semana Santa. Nesse início, a gente correu para fazer toda uma questão de conscientização, fizemos uma cartilha para a questão da prevenção na hora da captura, para a questão de distanciamento, os modos de se comportar, como tossir. Então, a gente fez essa cartilha rapidamente, né, para que eles pudessem, né, ter uma certa orientação lá na ponta. E começamos a trabalhar, porque a gente já estava tendo comunicação de que as vendas estavam muito complicadas, como o Arildo colocou, a questão dos restaurantes. A gente tem os pequenos, né, pescadores muito atrelados também à questão do turismo em regiões, né, da Costa Verde, das Baixadas litorâneas. Então, com essa queda do turismo também afetou muito a venda deles lá na ponta, né? A questão dos aquicultores, a cooperativa de beneficiamento de pescado ali do Médio Paraíba falou para a gente que era de 50% a 80% a queda nas vendas, e estava chegando a Semana Santa, eles estavam começando a fazer a venda do delivery, né, como alternativa, e aí a gente tentou fazer uma articulação dessa cooperativa com as associações de supermercados, bares e restaurantes, porque os restaurantes também começaram a fazer essa questão, essa migração maior para o delivery, né? Foi basicamente a gente trabalhando no incentivo ao consumo. Continuamos com os atendimentos, só que os atendimentos virtuais, né? No WhatsApp, o produtor chegava, filmava como é que estava fazendo, e aí a gente, pela câmera,
informava, isso é uma grande dificuldade no nosso atendimento, como extensão, a gente precisa estar lá do lado do produtor, do lado do pescador, isso está sendo uma dificuldade que a gente tem tentado superar com essas ferramentas tecnológicas, né? E é o que a gente crê que, nesse decorrer aí de um bom tempo, a gente vai ter que melhorar, estruturar, para proporcionar um bom atendimento para o produtor e o pescador lá na ponta, né? Bom, então a tecnologia está sendo uma aliada, né? Explica um pouco para a gente, porque a gente vê que muitas pessoas que não tinham esse acesso, hoje estão tendo esse acesso e estão se reinventando, né? Digamos assim. Sim, hoje era raridade você via pescadores tentando fazer a venda pelo WhatsApp. E essa necessidade, eles começaram a ter essa divulgação pelo WhatsApp, pela venda, e aí a gente está também com essa proposta, o Arildo chegou a comentar, de fazer esse cadastro dos contatos, né, a área de abrangência que eles estão vendendo, para a gente tentar divulgar nas nossas redes sociais, nos sites, fazer uma maior divulgação desse público, né? Que é a solução que a gente vê em outros lugares do mundo, é a utilização da tecnologia para fazer essa venda, e não vai ter volta, né? Pois é, vou só dar uma pausa aqui para agradecer a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e agradecer a você também que nos acompanha pela TV Interior nas nossas prestadoras de serviço de televisão a cabo, que é a Brasilnet Telecom e a Rio Cable Telecom. Vou aqui, claro, pedir, claro, para você, meu amigo, quer participar? Pode participar da nossa live, manda lá o seu comentário lá no Facebook. Você também pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí debaixo da sua tela. O nosso WhatsApp é 981-363383. Você pode mandar a sua mensagem, pode mandar o seu comentário, a sua pergunta também pode ser mandada aqui para a gente, né? E eu vou só dar uma passadinha aqui na nossa live aqui com as pessoas que estão interagindo. O Anderson Chaves está acompanhando, Adriano Lopes também está acompanhando, né? Está parabenizando aqui, né? A professora Fátima Hidro está também dando seu boa noite, Helenice Lourenço, Humberto Piauí, Márcio Fernandes, o Bruno Monteiro também está acompanhando, Adriano Lopes, Sérgio Siciliano também, a Ana Paula Farias, tem várias pessoas participando aqui, Humberto está mandando um abraço aqui para vocês, enfim, várias participações e a gente vai repercuti-las ao longo do nosso programa, né? A gente já falou sobre os pequenos produtores e a gente já falou sobre essa questão da tecnologia que está ajudando e que várias pessoas já estão utilizando já o WhatsApp, enfim, né, já estão utilizando o delivery, mas na questão da pesca industrial, né, nos grandes, agora falando assim, como é que tá? A gente, com certeza, teve uma certa queda devido a essa pandemia, né? Mas como é que vocês estão vendo essa recuperação? Como é que vocês estão vendo todo esse trabalho, né? Eu queria que o Arildo falasse para a gente um pouco sobre isso. Bem, a pesca industrial, ela tem uma... Só um minuto. A pesca industrial, ela tem uma capacidade de produção maior, né? Ou seja, ela sofre um pouco menos do que a pesca artesanal e o pequeno produtor, né? A pesca industrial tem um volume de produção maior. Mas, como todo mundo, ela também vem sofrendo com todo esse processo da pandemia, né? A gente tem, dentro do estado do Rio de Janeiro, outros aspectos que nos levam a ter um olhar mais positivo para a questão da pesca industrial, que é a necessidade da gente integrar todas as linhas de ações que envolvem
a parte de produção da cadeia produtiva do Rio de Janeiro, né? Ou seja, você poder ter a pesca industrial linkada com a produção de pescados, ou seja, você viabilizar toda essa cadeia, é um canal que está no nosso foco, que está na nossa visão, que está dentro das nossas ações técnicas para poder integrar essas ações do nosso setor, né? Porque muitas vezes a cadeia produtiva ela fica muito desassociada, né? Ela fica muito fora de foco. E outra coisa que nos preocupa e nos exige atenção especial é a renovação da nossa frota, né? A gente precisa também colocar um foco na renovação da nossa frota, frota de produção industrial do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, são carinhos e questões que a gente está se posicionando, se articulando para poder viabilizar isso. Agora, como todos os setores também, a pesca industrial sofreu, mas consegue se manter um pouco mais ativa do que a pesca artesanal e a produção do pequeno produtor. Bom, tendo em vista que está sendo um desafio, né, para a retomada, já que a gente estava até conversando antes de entrarmos ao vivo, né, subsecretário, queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre todo esse planejamento de retomada, já que não podemos parar, né, já que a economia não pode parar e, claro, o cenário pesqueiro também não pode parar. Eu queria que você falasse um pouco, o senhor falasse um pouco para a gente sobre essas medidas que estão sendo tomadas desde então, né? E como é que está sendo o trabalho da subsecretaria, né? O trabalho do desenvolvimento econômico, né? Para o nosso estado. Então, o nosso trabalho da subsecretaria foi, primeiro, instrumentalizar os decretos do governador, Wilson Witzel, que teve um entendimento de que o setor pesqueiro é um setor essencial, né? Foi estabelecido como setor essencial. Isso deu gás, né? Um pouco de gás aí para o setor poder passar a crise, né? É preciso que as pessoas entendam, né, que todos os setores estão em crise, né? E esse momento é um momento nesse momento de tempestade, a gente precisa ter um pouco de paciência, porque vai passar. Então, como o Pedro disse, alguns canais de escoamento estavam limitados por conta do isolamento social, mas é natural de que a demanda por pescado ela vai ganhando novos contornos e outras formas de vazão. E com o reconhecimento da essencialidade do setor, já está havendo esse reordenamento do consumo, né? A gente tem também uma previsão de reaquecimento dos mercados do pescado a partir do fornecimento interno devido à alta do dólar, né? Então, a alta do dólar vai gerar a diminuição das importações, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós somos grandes consumidores de salmão. O salmão é todo importado, então tem esse encarecimento do preço do salmão e a priorização do consumo de pescado interno. E a gente tem trabalhado muito, né, construindo essas campanhas de incentivo ao consumo do pescado local, e as orientações de prevenção ao Covid, né, a campanha da Semana Santa foi uma, mas agora que a gente está aí tomando par do cenário, a gente vai começar a lançar outras para essa retomada, né? E da parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, nós temos o Pacto Social, Pacto Social pela Saúde e pela Economia do Estado, que foi lançado ontem pelo secretário Lucas Tristão, né? Alguns puderam acompanhar pela entrevista dele pela TV. E esse pacto vai nortear todo o setor, todos os setores econômicos, pesca, as indústrias pesadas, o setor de petróleo, o comércio, serviços e mais setores, né? E esse pacto foi construído junto com a saúde, obedecendo às normas e os índices estabelecidos pela OMS,
E nesse pacto nós prevemos 3 pilares para que a gente possa orientar as ações para a reabertura da economia, né? Então, é a orientação de comportamento por parte da população, alguns protocolos de operação para a administração de empresas e trabalhadores e alguns gatilhos que vão definir essa reabertura, né? Então, tudo é baseado nos índices de contágio e de ocupação dos leitos. Então, hoje, por exemplo, nós estaremos na bandeira vermelha. Nós estamos na bandeira vermelha. Ocupação dos leitos superior a 90%. Então, as restrições continuam. As restrições, como elas estão dadas em decreto, elas continuam porque elas são baseadas nesses critérios que norteiam a bandeira vermelha. Na bandeira amarela, nós temos a ocupação entre 70% e 90% dos leitos, que também leva em consideração a taxa de crescimento de contágio. Então, na bandeira amarela, alguns setores já podem reabrir. Então, a capacidade dos restaurantes já pode aumentar, shoppings, escolas e academias já começam a retomar, o transporte público, essas questões. E a bandeira verde é o que a gente entende como o novo normal, né? Abaixo de 70% de ocupação. E aí teremos um cenário de normalidade, mas com o uso das máscaras recomendado. Esse pacto, né, até leva esse nome de pacto, porque é preciso que a gente tenha um entendimento de que a retomada da economia é um dever de todos, né? Então, o Estado precisa se atentar mais em relação à oferta de serviços de saúde, mas a população precisa cumprir com rigor que está estabelecido as restrições estabelecidas para o isolamento social. Quanto mais tiver, menores serão as filas, as taxas de ocupação vão diminuindo, então isso vai favorecendo, né? Então a população ela precisa entender que é também uma tarefa dela, né? E eu acho que o pacto tem essa função pedagógica, né, de mostrar ao cidadão, ao empresário, ao trabalhador, que se todos cumprirmos as regras, todos vamos ganhar. Se alguns insistem em não cumprir as regras, todos vão perder. Então, assim, questionar a questão do isolamento social é um erro, porque vai fazer com que a gente fique ainda mais tempo no período de bandeira vermelha, vai levar ainda mais tempo para retomar a economia, e quanto mais tempo que a gente ficar com a economia fechada, pior é para todos. Então, o conselho, a mensagem, né, para quem está nos assistindo, para que a gente reforce as questões de isolamento social, não é brincadeira, a gente precisa assumir essa responsabilidade, e o experimento vai ser benéfico para todos. E tudo depende dessa... Por favor. Deixa eu só fazer uma colocação que eu acho que é importante para a questão anterior, quando a gente falou sobre a questão da produção industrial. Quando a gente fala que que a produção industrial sofreu menos, aí deixa eu esclarecer, porque a gente fala no geral, mas nós tivemos setores que sofreram mais, né? Então, quem faz a produção industrial com o objetivo de atender ao volume de beneficiamento, né? Ou seja, vai entregar para as indústrias para beneficiar o produto, seja ela para fazer ração, seja ela para poder embalar a sardinha, esse sofreu menos. Agora, aquele que faz a produção para entrega direto nos mercados e o peixe fresco, né, direto no mercado, como é, por exemplo, quem faz essa entrega no Ceasa, que precisa entregar o peixe fresco para venda, e esse sofreu muito mais, esse produtor industrial sofreu muito mais. Então, quando a gente sofreu muito, né? Então, quando a gente junta o setor industrial todo, a gente diz que ele sofreu menos em relação à pesca artesanal, em relação à produção do pequeno produtor, mas temos que destacar que existem as duas esferas, vamos dizer assim, as duas faces dessa produção industrial, tá? E aí quem produz e entrega o peixe fresco está sofrendo muito. E quem entrega isso direto para a indústria está sofrendo um pouco menos. Obrigado. Quem quer fazer mais alguma colocação?
Só com relação você falou da questão, né? A gente vai lembrando das coisas que a gente está tentando desenvolver para suplantar, né, essa nova necessidade de atuação. Hoje a gente tem um monitoramento da atividade pesqueira marinha, né? Então, estuarina, a gente tem esse monitoramento em todos os municípios litorâneos do estado, e a gente precisa dar no campo, os agentes estão no campo, né? Só que nesse momento a gente também teve essa paralisação do agente estar no campo, então a gente teve que se reinventar nesse monitoramento, e aí a gente passou a trabalhar com esse monitoramento remoto, pelo telefone, e em algumas localidades a gente vai vendo que acho que muitas delas, né, isso está sendo legal, né? Tá dando para desenvolver o trabalho. Isso está possibilitando a gente vislumbrar, a gente abranger mais locais, por exemplo, as lagoas, com esse tipo de monitoramento que é menos custoso. Então, a gente trabalhar uma outra forma que foi proporcionada, né, por essa pandemia, né, mas que a gente está tentando se organizar e descobrir novas formas de trabalhar. Então, queria colocar isso que eu tinha esquecido lá na parte quando a gente falou das nossas atuações, como a gente estava trabalhando com isso, né? Ótimo. Tendo em vista que um aprendizado para vocês, e aí essa pergunta que eu vou fazer, eu queria que os três respondessem. Por quê? O que vocês estão aprendendo e tirando de toda essa crise causada pela pandemia do novo coronavírus? Eu já começo até com você, o Pedro, que terminou de responder essa questão. Então, a forma de trabalhar que tá completamente diferente, né? A gente tinha oportunidade, às vezes por alguma coisa de falta de recurso, a gente não conseguia se juntar em termos de estrutura. E aí, depois da pandemia, a gente começou a fazer tudo por videoconferência. Por que a gente não fez isso antes? Né? Então, a gente vai começando a reestruturar a nossa forma de trabalhar. Hoje, eu acho que essa questão do home office veio para ficar realmente. Então, a gente está começando a aprender, é uma nova forma de trabalhar, onde você vai ter que mudar completamente sua rotina. Então, isso está sendo bem desafiador em termos do trabalho, não ter esse contato pessoal, né, para a gente desenvolver esses trabalhos. E é aquilo que eu falei, no caso do atendimento, a gente está, apesar do que antes da Covid, a gente já utilizava um pouco dessa ferramenta, né? Tinha os escritórios nossos, hoje a gente tem 12 escritórios distribuídos no estado todo, né? Tentando formar uma boa capilaridade aí no estado. A gente já utilizava essas ferramentas, mas hoje acabou que elas são essenciais, a gente não consegue mais fazer, então é todo um aprendizado, é uma nova forma de trabalho, e isso está sendo bem desafiador, né? Arildo? Eu fico assim, Pedro falou sobre a questão de trabalho, né? A gente que assumiu essa nova direção da FIPERJ agora, nesse último período, né? Então, quero aproveitar e mandar um abraço para o Ed, que deve estar nos assistindo também, nosso diretor administrativo e financeiro, e o Pedro, nosso diretor de produção e pesquisa. Eu digo o seguinte, eu sou meio enlouquecido com o trabalho, eu trabalho pra caramba e sou meio enlouquecido, mas vocês dois, esses dois caras também são enlouquecidos no trabalho, então a gente está trabalhando assim assustadoramente, tá? O home office tem sido um instrumento enorme de trabalho, porque infelizmente a gente vai tocando, e ontem a nossa última reunião terminou 22h34, para ser mais preciso aqui, né? 34 e muitas vezes você está ali naquela cobrança e tal. Mas a gente aprende muito com o coronavírus para poder usar ferramentas que nós já tivemos à disposição, já estavam à disposição, boa parte das ferramentas que nós temos usado hoje já estavam à nossa disposição e não eram utilizadas, não eram priorizadas, e muitas vezes a gente deixava de fazer muita coisa que a gente está fazendo hoje através dessas ferramentas, por não dar a elas o devido valor. É um grande aprendizado que a gente está tendo. Outra questão, nós temos uma visão de
de trabalhar de maneira descentralizada, e aí nessa relação com o pescador, né, com a ponta, com quem está realmente lá, principalmente na área de monitoramento. O monitoramento é um instrumento importantíssimo para o desenho da pesca, para o desenho da economia da pesca no estado do Rio de Janeiro e para as políticas públicas serem implantadas. Então, essa parte do monitoramento, muitas vezes algumas coisas poderiam deixar de ser feitas porque você não conseguiu se locomover até o local, né, ir até aquela localidade. E hoje a gente está entendendo que, claro, vamos precisar e vamos continuar indo até a comunidade, mas muitas coisas podem ser adiantadas através dos aplicativos, dos instrumentos que a gente tem e utilizando essas ferramentas para poder nos ajudar, né? O Covid veio para mudar muita coisa, veio para mudar a valorização das pequenas coisas também. Nós precisamos valorizar mais coisas que antes nós considerávamos pequenas. Bom, subsecretário. De fato, a pandemia foi uma onda que mudou muita coisa. De fato, muitos paradigmas serão alterados após o fim da pandemia, né? A gente falou muito das questões das relações de trabalho, né, pelo home office, como essas questões talvez venham para ficar. A gente tem ouvido muito dos analistas econômicos disso, inclusive, e até mesmo os setores de aluguel de prédios de escritórios e tudo mais, pensando como se reinventar, né? Então, mas eu abordaria também a questão das relações de consumo, principalmente da relação da população com o alimento. A pandemia ela trouxe muito essa volta, né, da relação do alimento, da pessoa com o alimento, da família com o alimento, da necessidade de voltarmos à cozinha, né? Então, foi um resgate muito interessante. E o alimento é que norteia as nossas vidas, né? Então, temos entrado muito nesse campo, né? E como a gente trabalha com alimento, né, principalmente com pescado, um alimento muito sensível, a gente sabe da importância que é essa retomada. Acredito muito, a gente tem muito medo, todos, né, tem muito medo do que será do país, do que será do Estado no pós-pandemia. De fato, as pessoas perderam as suas rendas, é preocupante. Infelizmente, o governo federal tem um pouco de dificuldade de facilitar o acesso aos benefícios, que poderia estar contribuindo muito para a gente melhorar os nossos índices de isolamento social. Mas é isso, a gente tem que entender, todos nós, como cidadãos, de que a sociedade vai mudar pós-pandemia. E é uma oportunidade de nós darmos um salto enquanto sociedade, de revermos a questão do consumo, e revermos a nossa relação com o meio ambiente, e que tipo de sociedade nós seremos capazes de produzir após a crise, né? Então, esse tempo em casa é um tempo que a gente deveria estar muito refletindo sobre isso, né? Que tipo de sociedade nós queremos ser? Será que estava tudo certo até a pandemia, ou a pandemia foi um grande recado para nós, para a humanidade, né? E a nossa parte a gente tem trabalhado muito para que todos possam superar esse momento difícil, né? Mas a gente está sempre aberto a ouvir, a entender e a construir. Bom, a gente agradece demais a companhia de todos que nos acompanham pelas redes sociais, né? Veio aqui uma pergunta, né, para vocês, né, do Edson Pedroso. Ele é de Saquarema, né? E disse que as lagoas da região dos lagos não estão numa boa situação, estão pedindo socorro. Vocês têm algum plano em relação às lagoas? Fala, Pedro, falar. Depois eu falo. Pode falar. Fala, Pedro, pode falar. Então, a questão da pesca, a gente hoje não tem como trabalhar mais essa questão só da atividade. Hoje a gente tenta uma abordagem ecossistêmica. E a gente sabe que, né, esses pescadores
artesanais que estão lá na frente, eles têm problemas da questão social, com a questão de violência, com a questão de habitação, com a questão de enfrentamento na questão da saúde, conflitos com outras atividades, né? Então, é um cenário bem complexo, né? E a FIPERJ, no corpo técnico dela, acaba não sendo ter toda essa diversidade, apesar de o corpo técnico ser bem diverso. O que a gente precisa é trazer outros órgãos, parcerias via INEA, isso a gente faz com a questão do licenciamento, a gente busca trabalhar, não é nossa função licenciar, mas é uma etapa importante dentro da estruturação, por exemplo, da cadeia aquícola. Então, a gente precisa estar fazendo essa integração, e aí, no caso do saneamento, a gente vê com as prefeituras, faz toda essa articulação. Importante fortalecer os comitês de bacia, que abrangem essas regiões, entendeu? Essa participação e fortalecimento desses comitês, para que eles atuem nessa problemática. E aí, a FIPERJ, como órgão, a gente participa em quase todos os comitês de bacia do Estado, né? Entendendo a importância desse colegiado para as discussões em torno da questão da água. O monitoramento das lagoas, em termos da atividade, é super importante para a gente sempre quis. Na Lagoa de Araruama, a gente está tentando fazer um bom trabalho para monitoramento, e aí é pesqueiro da nossa expertise, né? Mas isso tudo tá linkado, e é isso, é fortalecer os instrumentos de controle social, né, que a gente tem, os fóruns municipais, desenvolvimento rural, entendeu? Então, eu acho que é essa gama de trabalho que a gente vai conseguir alcançar esses objetivos que são mais amplos e mais complexos, né? Arilson? Arildo. Arildo, perdão. Isso, tudo bem. Kevin, na realidade é o seguinte, eu antes de assumir como presidente da FIPERJ, estive durante um bom período como secretário de Ambiente na cidade de Arraial do Cabo, uma das cidades da região dos lagos, né, e conheço bem a realidade das nossas lagoas, lagunas ali da região dos lagos, né? Tive uma participação muito ativa no consórcio Lago São João, quem cuida de toda aquela questão, né? Quero aproveitar e mandar um abraço de forma muito especial para todos os pescadores que vivem e sobrevivem da lagoa, né? Das lagoas, não só da Lagoa de Araruama, mas das lagoas de Saquarema também, da nossa região dos lagos toda, como nós temos as outras lagoas da região, várias outras regiões do estado, né, também, que a gente quer mandar esse abraço e é uma preocupação nossa. Uma visão que a gente já iniciou como FIPERJ, no sentido desse cuidado do patrimônio da água, vamos dizer assim, né, a gente já iniciou uma relação com o INEA, como instituição, como FIPERJ, o Pedro pontuou isso aí, no que se refere a termos uma parceria mais estreita com o INEA naquilo que é a parte de autorizações, de licença, de licenciamento, né? Então, quando o INEA está licenciando uma atividade na área nas nossas lagoas, nas nossas lagunas, ou mesmo no nosso mar, a gente tem uma interação muito grande com eles agora para poder falar sobre a questão técnica da pesca. Essa interação já começou. É inevitável que a gente, com a visão que a gente tem nessa nova gestão, não se preocupe com isso, nós nos preocupamos. Aí me permita colocar para você a visão nossa de gestão para a FIPERJ agora. Nós pensamos a gestão da FIPERJ e a nossa atuação na cadeia produtiva da pesca dentro de 4 eixos temáticos: ecologicamente correto, socialmente justo, educacionalmente diversificado e economicamente viável.
né? Então, quando você tem a questão ecológica e a questão social dentro disso tudo, dentro de uma visão de sustentabilidade para a pesca, você não pode desconsiderar pontos importantíssimos, como, por exemplo, o fato de que a importância da produção da pesca é uma importância que não é só econômica, ela também é cultural. Nós temos aí o extrativista, nós temos aí o caiçara, nós temos aí o produtor de raiz. Isso sustenta uma comunidade. A produção pesqueira sustenta uma comunidade não só economicamente, mas socialmente, culturalmente. Ela faz parte da vida daquela comunidade. Então, essa importância também tem que estar colocada. E, para isso, o entorno é muito importante. Então, cuidarmos e brigarmos e lutarmos e procurar intervir em prol do pescador, junto aos outros órgãos, para a preservação e o investimento na melhoria da qualidade dessas lagoas, é uma função nossa também. Então, nós estamos envolvidos com isso. Quero que as pessoas entendam o nível de responsabilidade. Nós não temos a responsabilidade de limpar a lagoa. Não é essa responsabilidade que está colocada para a FIPERJ, mas nós temos a responsabilidade de defender o pescador que vive da lagoa, e dessa nós não fugimos. E aí sim a gente vai em busca de todo e qualquer apoio que for necessário para ajudar nas limpezas da lagoa, não só da região dos lagos, mas de todo o estado do Rio de Janeiro, que passa por uma relação com aqueles órgãos que são órgãos governamentais, seja os próprios do Estado, seja o Ministério, os ministérios, né, como o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca, seja com as estruturas não governamentais que também estão colocados ali, como, por exemplo, empresas de saneamento, como na região dos lagos a gente conhece muito bem, a problemática da Prolagos com a Lagoa de Araruama, como nós temos outras problemáticas em outras bacias hídricas com outras produtoras de tratamento do esgoto nos seus locais. Então, a gente vai interagir, sim, contribuindo com a nossa capacidade técnica, que hoje a FIPERJ tem um dos melhores quadros técnicos do Brasil dentro dessa área, para que, através dessa relação, a gente possa cumprir a nossa missão principal, que é atender o pescador, o produtor que está lá na ponta. Toda uma sinergia, né? Sim, sim, sim. Bom, o subsecretário gostaria de acrescentar alguma coisa nas respostas? Na verdade, eu acho que a fala do Arilton até foi bem completa, já que ele vivenciou mais de perto a realidade das lagoas da região dos lagos. Eu também conheço muito bem ali a região. Só queria acrescentar que a mudança da pesca para o desenvolvimento econômico dá um peso político para essas nossas demandas, né, para o encaminhamento delas. Então, a articulação com o INE, a cobrança em cima das concessionárias, das prefeituras, ganha um outro peso, um outro caráter, porque agora elas passam a vir do desenvolvimento econômico, que é uma das secretarias mais fortes e atuantes do governo Wilson Witzel, né? E entre as iniciativas que a gente pretende tomar, não é a constituição do Conselho Estadual de Pesca. Né? Ele já estava previsto, mas ele estava incluído dentro do CEDRS, que é o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, ficava na agricultura. Então, a pesca e a agricultura estavam inseridas nesse mesmo conselho. Com a nossa mudança para o desenvolvimento econômico, a ideia é constituir esse conselho, dar o peso político a ele e, a partir desse conselho, a gente demandar com mais proximidade, com mais afinco em cima desses órgãos. Né? Nós estaremos respaldados pelas demandas sociais, que vão chegar através do conselho, e, a partir delas, nós vamos cobrar os órgãos responsáveis. E, necessariamente terão que nos dar algumas respostas. Né? É isso, eu acredito que
cenário tende a melhorar aí pelo menos nos próximos anos, aí, no médio prazo. Tá certo. A gente agradece demais as perguntas e já tem mais pergunta aqui do pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Tem muita gente nos acompanhando, o pessoal de Niterói nos acompanha, o pessoal da região dos Lagos, Saquarema, Arraial do Cabo, Cabo Frio, né? Lembrando que você pode enviar a sua pergunta, o seu comentário também, além, claro, de participar da nossa live, você também pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, 981-363383. Está aparecendo aí embaixo, na sua telinha, no rodapé, você pode enviar a sua pergunta. E tem pergunta, já que o Arildo veio trabalhou na região dos Lagos, tem uma pergunta aqui da Nilzete, lá do Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo. Ela perguntou o seguinte: qual que é a ação que está sendo tomada em relação à pandemia para a pesca ali para a região de Arraial do Cabo? Vamos lá. É importante que a gente entenda, e aí todo carinho, amor e respeito que eu tenho com a minha querida e maravilhosa e amada Arraial do Cabo, né? Eu sou cabista e, Nilzete, obrigado pela sua colocação, mas as ações que estão sendo tomadas para o estado do Rio de Janeiro, né? Então a gente também precisa entender que são ações que estão pensando todo o estado. É claro, onde eu estiver, inevitavelmente Arraial estará comigo, né? E eu estarei com Arraial. É incontestável isso. Mas o nosso planejamento é um planejamento que está sendo pensado para todo o estado do Rio de Janeiro, para todas as nossas regiões. E, Nilzete, eu falei um pouco no início, a nossa principal preocupação, que envolve Arraial do Cabo também, que envolve as outras áreas do Rio de Janeiro, é criarmos instrumentos, e aí através de socialização e integração de informações, quem tem para vender, com quem precisa comprar, e principalmente na relação de entregas em domicílio, e aí essa relação a gente está procurando incentivar através dos canais e de um programa que a FIPERJ montou para poder estreitar essa relação. Tá? Isso está sendo muito bem divulgado, acompanhado e trabalhado para a gente tentar enfrentar esse momento da pandemia, porque o grande problema agora é você conseguiu produzir, você vende como, para quem? Então a gente está tentando intervir nesta ação. Tá? E uma série de outras ações que, através da Subsecretaria de Pesca e Aquicultura, e em parceria com a FIPERJ, a gente também está se inserindo dentro desse contexto de todo o atendimento que envolve a questão do atendimento social do governo do Estado para o cidadão. A gente está articulando bem para poder a nossa fatia do mercado da pesca, vamos dizer assim, do produtor, do cidadão que está envolvido com a pesca, também seja atendido de forma especial nesse planejamento da Secretaria de Ação Social para o cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Então, a voz e a defesa para que essas inserções aconteçam estão muito, muito vibrante e muito intensa, tanto aqui na nossa direção da FIPERJ, como o Ramon também lá à frente da subsecretaria, e nós com certeza teremos novidades que não falaremos aqui ainda, mas temos algumas novidades que já estão sendo trabalhadas, né, Ramon? Para que em breve a gente possa dar mais notícias positivas para o pescador do Rio de Janeiro. Bom, eu queria aproveitar porque o que acontece? A gente está aqui, a gente respondeu 2 perguntas mandadas aqui por internautas,
E vocês falaram um pouco sobre, o próprio Pedro, na fala dele, falou um pouco sobre a questão do colegiado e da ajuda até mesmo das prefeituras também, né? Eu queria que vocês falassem, eu queria que você, Pedro, falasse um pouco sobre essa situação da ajuda que, querendo ou não, as prefeituras são grandes responsáveis também por esses locais, né, a região dos lagos, no caso, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa importância toda essa sinergia que a gente está falando aqui. Sim, sim. A gente tem algumas prefeituras, né, que estão fazendo auxílio emergencial por conta também delas mesmas. Um exemplo é Niterói. Então, a questão, a gente foi procurado pelo Fórum de Economia Solidária de Niterói, para a questão de acessar os pescadores, para eles acessarem esse benefício. Outras prefeituras também estão fazendo essa questão de doação de alimentos. Então, a gente vem articulando para o que elas precisarem da gente, né? A gente está trabalhando. Os fóruns de economia solidária têm feito um bom trabalho, né? Dentro dos municípios. Com relação e aí, no federal, né, a gente auxiliou também a questão de orientação para o auxílio emergencial, é bom falar, né, de uma das nossas ações, os nossos técnicos, assim que foram demandados, a gente orientou com relação ao auxílio emergencial, mas é isso, a gente procura estar trabalhando junto com as prefeituras, no que elas precisarem da gente, e a gente fazer esse trabalho sinérgico, mas basicamente o que a gente teve para agora emergencial foi esse auxílio para a entrada dos pescadores, né? Não só pescadores, mas os marisqueiros, na entrada nesses auxílios emergenciais das prefeituras, né? Bom, e aí entra, tendo toda essa revisão do cenário que a gente está falando aqui, falando sobre a importância do trabalho das prefeituras, a importância das pessoas se resguardarem, e, é claro, a importância do trabalho, não só do grande produtor, mas do pequeno produtor. E como é que fica agora para o pós, já que a gente já entende o que a gente está vivendo? Eu queria que o subsecretário falasse um pouco para a gente, o Ramon. Vocês têm uma previsão pós-pandemia? Vocês têm um quadro ou um pensamento do que vai acontecer depois que passarmos por tudo isso? Na verdade, ainda está muito indefinido, né? Porque o que a gente está esperando, principalmente do campo econômico, é uma segunda onda de uma segunda crise, né? O que a gente está vivendo agora é essa onda imediata que o isolamento social nos impôs. Mas ainda está por vir uma segunda crise, e é nessa que ninguém ainda consegue dimensionar o tamanho dela, o impacto, todas as questões que vão vir dela. Então, nós lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico como um todo, todos os setores, né, a gente tem discutido muito isso, olhado o número de outros países, como os outros países têm reagido, mas assim, o cenário de fato é muito incerto, né? A gente acredita, os setores que envolvem alimentos, naturalmente, eles não serão tão impactados, porque a gente está falando de uma questão que envolve um consumo direto. Então, acredito que a pesca tem a chance aí de uma retomada, uma boa retomada após a pandemia, mas de fato, a economia ela é global, né? Está toda vinculada, então o impacto dos outros setores também pode causar ainda um impacto no consumo do pescado no pós-pandemia. E aí entra a questão de que, por exemplo, a China, que teve a sua retomada, agora já está enfrentando de novo novas contaminações, né? É mais ou menos isso que você está querendo dizer, né? Também, não. Essa é a segunda onda da pandemia. A gente teremos uma segunda onda
de crise econômica. Porque essa crise que nós estamos tendo agora é uma crise pelo fim do consumo. As pessoas simplesmente pararam de consumir, né? Os serviços simplesmente pararam de ser demandados e tudo parou. Então, nós temos visto notícias aí de petróleo negativo, né? De baixa das commodities em geral, e isso vai impactar o Brasil de forma direta. E no pós-crise, quando os números das principais economias do mundo vão ser dimensionados, o impacto é que a gente vai saber o tamanho dessa segunda crise, como ela vai impactar principalmente no consumo de alimentos, no nosso caso específico, aqui nós estamos falando de pescado, né? E a gente ainda está muito prematuro para falar isso, né? Como você falou, a China está vivendo esse segundo impacto da onda do Covid, e isso decorre por não haver a vacina, ou não haver um tratamento, né, um protocolo de tratamento com uma eficiência comprovada. E só quando nós tivermos ou um tratamento ou uma vacina é que a gente vai poder, de fato, falar em retomada, né? Infelizmente, a gente ainda, né, acaba tendo que esperar o pior, né? Porque é aquela coisa, a gente não estava esperando toda essa onda do coronavírus, a gente estava tendo um desenvolvimento legal no nosso estado, no nosso país, as coisas estavam começando a acontecer, né? E aí pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa e aí como é que foi esse impacto na hora que vocês viram o que estava acontecendo? Vocês imaginavam que iriam encarar algo assim? Logo quando começou a questão da Covid-19, começou um novo coronavírus. Vocês imaginavam que iria durar tanto tempo e que iria ter que parar o mundo? Eu queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre isso. Kevin, eu acho que ninguém imaginava isso, né? Nós tivemos na realidade, o efeito de uma terceira guerra mundial. O mundo parou, né? A gente não adianta ter dinheiro, não adianta ter isso, não adianta ter aquilo, porque você está limitado às realidades que o coronavírus te impõe, né? Então, eu acho que a gente não tem quem estivesse preparado para isso, né? Eu tenho conversado muito com o nosso pessoal para poder a gente manter uma linha e um foco concentrado, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, focos nossos, como por exemplo, o incentivo à inserção de pescado nos programas institucionais de aquisição de alimentos, é um foco que a gente já tinha e que eu acho que esse foco é um foco que a gente precisa intensificar para o pós-coronavírus, né? Então, você já busca para que a gente possa inserir cada vez mais o pescado em todos os programas públicos de alimento de todas as instâncias, todas as esferas. E preparar a FIPERJ já ajuda hoje o pescador na construção de vários documentos, né, no fornecimento de vários documentos que dão a ele legalidade para que ele possa estar fornecendo esses alimentos, né? Manter também todas essas ações que nós aprendemos dentro do coronavírus, como, por exemplo, essa estratégia de comercialização por aplicativo, juntar os setores e tal, intensificar isso, continuar usando essas ferramentas para poder dar mais intensidade, eu também acho que é importante, como a gente vem também entendendo de que a gente vai ter que se reinventar, né? Vai ter que se reinventar, o mundo vai ter que se reinventar. E aí, nesse momento de reinventar, tem uma coisa que eu acho que é palavra-chave para a gente também, que é a manutenção das parcerias, buscar o maior número, esse é um momento nosso, FIPERJ também, e da subsecretaria que a gente tem trabalhado, buscar o maior número de parcerias possíveis institucionais para poder ajudar esse pescador a ter força para superar
e fazer a retomada, poder ter um retorno desse momento. Hoje eu usei uma expressão com um amigo aqui do administrativo, o Sérgio, que foi aquela velha história da cidade sem calçado, né? Então, o primeiro vendedor chegou lá e disse, pô, cara, estou voltando porque aqui ninguém usa calçado. O segundo vendedor chegou e falou, manda mais 100 caixas, porque aqui não tem concorrência e ninguém usa calçado. Então, a gente vai sim ter que aproveitar a crise para poder tirar resultados positivos. Bom, Pedro? Inimaginável para mim, assim, quando chegou aqui, quando a OMS declarou aí que a gente teve aquele susto, né? E foi uma correria, os servidores, né? Eu continuei assim numa semana, não, eu falei, não, vamos lá, eu tenho que ir trabalhar. Mas o pessoal falou, Pedro, vai com calma aí que o negócio está ficando complicado. E aí a gente foi vendo realmente o passar, e aí foi decretado a questão da parada teve o decreto do governador, e aí a FIPERJ parou com a questão do atendimento presencial, aí que a gente viu o que estava acontecendo, né, realmente, e aí a gente começou, depois de umas 2 semanas, a ter essa questão da dificuldade da comercialização, e aí a gente foi entendendo como é que isso estava impactando o setor, né, e aí a gente foi criando as estratégias. E dentro dessas estratégias, o que eu coloco mais peso assim para agora e para o pós é a questão do incentivo ao consumo local. Hoje a gente vive num paradoxo, né? Uma cidade com 640 quilômetros, um estado com 640 quilômetros de litoral, e a gente importa pescado. E os pescados que a gente consome localmente é uma ínfima fração da quantidade de espécies que a gente produz aqui no Rio de Janeiro. Então, essa ideia do consumo, do incentivo ao consumo, gera sempre uma ideia. Bom, a gente perdeu. Opa! A gente perdeu. Vamos lá. Voltou? Está me escutando aí? Sim. E ficou baixo aqui para mim. Alô? Alô, beleza? Então, a gente já tinha essa ideia, né? A gente tinha feito todo um projeto de incentivo ao consumo, para a gente estruturar isso anterior. E a gente já trabalhou com a campanha de Olho no Peixe, a gente fazia o corpo a corpo naquela época, né? Então, a gente tinha toda essa questão. E para depois, agora, da pandemia, a gente tentar, para depois não, nesse momento, que tem um momento favorável, como o Ramon falou, com o dólar alto, o problema das exportações, do tráfego aéreo está mais complicado, da gente aproveitar esse momento, né, estrategicamente, para inserir melhor esse pescado produzido localmente e mostrar para a população que você tem um pescado produzido de qualidade no estado, não só na pesca, como na aquicultura. A gente tem tilápia, rã, truta, camarão. Hoje a gente tem um grande produtor de camarão se instalando no norte fluminense. A gente tem os fruticultores ali da região serrana produzindo uma fruta de qualidade. A ranicultura se expandindo. A produção de vieiras aí na Baía da Ilha Grande, um produto, né, com um valor agregado muito bom. Entendeu? Mexilhão. Tem Arraial do Cabo também, a produção da maricultura. Tem um novo, né, acho que já até foi comentado aqui, de uma empresa espanhola, né, de empreendedores espanhóis, junto com brasileiros, estão instalando uma indústria, uma fazenda marinha de produção ali no Peró. Então, vai ter uma produção bem interessante ali para o estado. Então, tem muitas coisas e para a gente colocar, né? Consumo pescado local, procure o pescador, os mercados locais, para que você vai encontrar produtos de qualidade, né? A nossa economia depende de nós, né? Depende do nosso consumo, depende da nossa ida ao mercado local, né? E, subsecretário, queria que o senhor falasse também um pouco. Bom, sei que, em relação à fala dos meus colegas aí, né,
é importante frisar que há um alinhamento dos astros, né, entre a presidência da FIPERJ e a secretaria. De muito tempo que não tínhamos isso. Temos um bom cenário para o trabalho das políticas públicas pesqueiras do Estado agora. Infelizmente, a gente pegou a pandemia, né? A gente conseguiu politicamente construir esse cenário, mas a pandemia veio bem nesse momento, né? Mas reforçar o que o Pedro falou, né? Algumas crises também são oportunidades. Então, ainda está muito prematuro a gente fazer uma leitura de longo prazo do cenário, mas o que o Rio já vinha fazendo em relação a algumas produções que foram citadas pelo Pedro, nós vamos continuar a estimular esses setores, né? E a possibilidade é que o consumo do pescado interno aumente, naturalmente, porque nós vamos estar oferecendo produtos mais frescos, produtos de qualidade, e a alta do dólar é uma vantagem no nosso cenário, né? Por outro lado, a gente também vai aprofundar as conversas com a Associação de Supermercadistas, porque é importante que os supermercados do Estado do Rio também facilitem esses canais de venda, principalmente para o pequeno. O pequeno tem muita dificuldade para escoar para as grandes redes. Então, nosso papel FIPERJ, subsecretaria, a gente está fazendo essa aproximação para que nós possamos escoar, e se você chegar no supermercado e ver um panga que vem lá da China, você vê uma corvina, vê uma sardinha, a gente vê o pescado do Estado mesmo sendo consumido no grande supermercado, nas grandes redes, chegando de fato à mesa de forma fresca, né? Então, o cenário, eu diria, um pouco otimista. Bom, a gente já tá caminhando para o final do nosso programa, né? E a gente agradece demais as várias mensagens que recebemos, né? A gente pede até perdão por não conseguir ler todas as mensagens, todas as participações das pessoas que estão aqui conosco através do nosso Facebook, através do nosso WhatsApp, mandando perguntas. A gente agradece demais também o pessoal que está nos assistindo pela TV Interior, através das prestadoras de serviço de televisão a cabo, a Rio Cable Telecom e a Brasilnet Telecom. A gente agradece demais a todos que estão nos acompanhando. E eu já vou, né? Agora chegou a hora das considerações finais, chegou a hora de mandar os abraços também, por que não? Né? A gente sabe que o trabalho de vocês tem outras pessoas por trás também, tem toda uma equipe, né? E, é claro, parabenizá-los pelo trabalho e agradecer, né? Eu vou começar, então, com o subsecretário. Queria que o senhor falasse para a gente as suas considerações finais e agradecê-lo pela sua participação. Agradecer pela oportunidade, né, que nós estamos tendo de fazer um esclarecimento de como o Estado tem se posicionado em relação à questão pesqueira da pandemia. Acho que é importante os telespectadores terem um pouco mais de clareza, né, dizer que as portas da subsecretaria estão abertas, o meu contato dos demais presentes aqui comigo. Provavelmente agradecer ao governador Wilson Witzel pela oportunidade e por ter colocado a importância da pesca no patamar que está hoje. Ao secretário Lucas Tristão também, que abrigou o tema pesqueiro, uma secretaria que vai de óleo e gás e das indústrias, e abraçou o tema da indústria pesqueira como um pilar importante da economia do Estado. E dizer que nós vamos trabalhar firme, né? A gente espera que as pessoas tenham um pouco de paciência, porque o cenário de crise realmente é muito difícil, tanto de recursos internos ali, tanto da FIPERJ quanto da secretaria, quanto o cenário econômico que ainda não está claro. Mas
Nós temos que trabalhar firme para dar esse cenário, para que a gente possa passar essa tempestade aí e colher novos frutos. Agradecer também ao Arildo, que está aqui conosco nesse programa, né? Muito obrigado. Alô? Estou conseguindo te ouvir. Bem, falhou minha voz aqui, para mim, pelo menos, né? Mas percebo que vocês estão me ouvindo bem. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, Kevin, agradecer à TV Interior por ter feito a abertura desse espaço para dar ao tema da pesca a importância que a pesca tem. O Ramon falou isso no início, né? A pesca, durante muito tempo, ficou colocada em segundo plano, ficou colocado dentro de uma estrutura que a agricultura e pesca, então, sempre vinha a agricultura na frente, a pesca colocada em segundo plano. Hoje, nós estamos dentro de uma estrutura, de uma secretaria, que o tema da pesca, na subsecretaria tocada pelo Ramon, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico tocada pelo Luca Tristão, a própria manifestação do governador, quando coloca a pesca como uma das prioridades nas estratégias de segurança alimentar do Estado, na estratégia de produção econômica para o Estado do Rio de Janeiro, e nesse novo momento que a gente está vivendo dentro da FIPERJ, tá, com todo esse grupo, com todo esse time, com toda essa energia para fazer realmente o melhor para o pescador, para a produção pesqueira do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero, assim, agradecer a todos, não vou citar nomes, porque eu vou cometer injustiça, mas eu quero agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando dentro e fora da FIPERJ, todas as colônias, associações, mobilizadores sociais que estão envolvidos com esse novo momento, para que a gente possa, na realidade, ter um novo panorama da pesca e da cadeia produtiva da pesca no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Bom, a gente que agradece, agradeço também o Pedro Esteves, que esteve aqui com a gente, acompanhando, participando desse grande programa. Muito obrigado pela sua participação também, Pedro. Obrigado a você, Kevin. Obrigado aos telespectadores. Vejo uma excelente oportunidade para a gente estar falando com um público mais amplo do que, como eu falei no início, né, do que a gente está acostumado, falar direto com o pescador, com o produtor aquícola, né? E o recado que eu deixo para finalizar, eu vou repetir, fortaleça a economia local, consuma o pescado produzido pelos aquicultores fluminenses, os pescadores artesanais, os pescadores industriais, mas o pescado local. Que tem muita qualidade, valor nutritivo, dê preferência ao peixe. Pois é, a gente agradece demais. Eu estive com Ramon Neves, subsecretário de Pesca e Aquicultura. Estive com Arildo Mendes, presidente da Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro, a FIPERJ. O Pedro Esteves, diretor de pesquisa e produção também da FIPERJ. A gente agradece demais a participação de vocês. A gente agradece demais a todos que nos acompanharam pela TV Interior, através da Brasilnet Telecom e através também da Rio Cable Telecom. Agradecemos demais a todos que encaminharam as suas perguntas, os seus comentários, né, através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, através do nosso Facebook, a todos vocês que participaram. Lembrando que esse programa vai ser reapresentado também na nossa grade. Você que não conseguiu acompanhar esse grande programa, esse grande debate interior que enfim, prestou um serviço muito grande para a sociedade. Claro, você pode acompanhar as reapresentações, nas reprises, não só desse debate interior, mas de outros programas da nossa grade.
Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã no Jornal do Interior, a partir das 9 da noite, logo após o debate interior, e amanhã você não pode perder, o debate volta às 7h30 da noite, com mais um tema maravilhoso para você. Amanhã é sexta-feira, amanhã vai ter um tema bem light para você. Nós não vamos divulgar agora porque é surpresa, com certeza. Nós agradecemos demais a sua companhia e a sua audiência, e a gente volta a se encontrar amanhã. Você fica agora com a nossa programação. Não saia daí, nós voltamos numa próxima oportunidade com o debate interior. Tchau e até amanhã. Fique em casa, cuide-se bem, higienize as mãos e, é claro, a mente também. Um abraço, até a próxima.